Fala pessoal, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem, que a família de todos vocês estejam bem, tá? É, é, de coração. Eu espero mesmo que vocês estejam se resguardando, seguindo as orientações dos profissionais de saúde, da ciência, tá bom? E é isso. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre mecânica. E aí, eu peguei o capítulo 5 para a gente falar. O capítulo que, por enquanto, nós falamos de três coisas no nosso curso. A primeira coisa que nós falamos foram as transformações de unidade, as medidas, quais são as unidades básicas do sistema internacional. Aí depois do que nós falamos foi o início dos movimentos. Como é que os movimentos se davam, né? Então, primeiro, a gente viu o movimento retilíneo uniforme, aquele que tinha velocidade, mas não tinha aceleração. E depois nós vimos na aula passada o movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele que possui velocidade e possui aceleração. Só que a aceleração é constante, portanto a velocidade varia. E hoje, gente, nós vamos dar continuidade à mecânica falando das três leis de Newton, tá? Então você já deve ter visto alguma coisa no seu ensino médio. Se não viu, não tem problema. Preste bastante atenção nesse vídeo aula que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, pessoal, o capítulo 5 do livro de mecânica, que é o volume 1 do Halliday, ele fala que ele se chama força e movimento 1, né? E existe a parte de força e movimento 2, que é um aprofundamento do conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos continuando. Então, essa primeira parte, nós vamos falar da primeira e a segunda lei de Newton. Vai tentando puxar na sua memória já quais são as primeiras, qual é a primeira e a segunda lei de Newton. Bom, nessa parte, o objetivo do aprendizado do nosso capítulo, né, do capítulo 5, tem aí os objetivos, depois você vai ler, mas aqui ela dá um spoiler, né? Ela dá um spoiler de alguns temas que nós vamos falar. Então eu vou passando um por um para você entender. Dá uma olhada. A primeira coisa é a definição de força. O que é uma força, né, gente? Bom, uma força é basicamente um puxão ou um empurrão. Depende da orientação, né? Imagine só, algo pode ser puxado ou empurrado. Isso que a única coisa que mudou foi o sentido, né? Então, já entenda uma coisa. A força, ela é uma grandeza vetorial. Já já nós vamos falar disso. Então, pessoal, olha só, nós vamos estudar as três leis de Newton. E aí ele diz aqui, ó, que a mecânica newtoniana, ela só vale para situações do dia a dia. Ele quer dizer no dia a dia o seguinte, vale aqui para o planeta Terra, tá? Ela até vale para alguns outros movimentos de galáxias, alguns outros movimentos maiores, mas quando nós tratarmos de velocidades muito, muito altas, nós não vamos conseguir aplicar a física newtoniana, a mecânica newtoniana. E quando nós tivermos dimensões muito, 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 muito pequenas, né, muito, muito, como dimensões atômicas ou subatômicas, a mecânica newtoniana também não dá conta de explicar. Então, até um certo tempo, a física ela tinha como mais avançado a mecânica newtoniana, e aí conforme a física foi evoluindo, eles viram que as situações não se encaixavam para tudo, principalmente para falar de movimento de corpos celestes, movimento de fótons de luz que percorrem ao espaço. Vocês vão ver que a mecânica newtoniana não dá certo nisso, nem para o movimento de partículas atômicas também não dá certo, tá? Então, o que ele diz pode ser encarado como uma aproximação da relatividade geral. Relatividade geral é uma das leis de Einstein, né? É um postulado que Einstein colocou e que tem funcionado até hoje. É o que a gente tem de mais avançado na física até hoje aí. Bom, vamos continuando, pessoal. Olha só, antes acreditava-se que para que um corpo tivesse em movimento, ele necessariamente tinha que ter uma força, né, uma influência dele. E então eles acreditavam que o estado natural dos objetos era ficar parado, né? E isso é bem plausível aos nossos olhos, né?
Mas com o passar do desenvolvimento da física, eles notaram que isso não era verdade. Por quê? Imagine uma superfície sem atrito. Então, um bloco deslizando sobre uma superfície cheia de óleo, cheia de um líquido viscoso, para que o atrito diminua, sabe? O atrito chegue quase zero. E aí imagine que você pegue esse bloquinho e dê um peteleco nele. Você faça uma força nele, mas instantânea. Esse bloquinho ele vai começar a se movimentar. Só que ele não vai parar de se movimentar, mesmo que você tenha parado de fazer a força. Você deu peteleco no bloquinho e ele continuou indo para frente mesmo sem a ação da sua força a mais. Isso significa que o objeto ele vai continuar a se mover para sempre com velocidade constante. É claro que se você só simplesmente pegar uma mesa e passar óleo, você vai ter atrito. Eu falei para você passar óleo ou colocar um líquido viscoso para que você entenda que eu estou tentando diminuir o atrito. E se eu conseguir uma situação onde o atrito ele é zero, você vai conseguir ver corpos com velocidade constante para sempre, sem que haja uma força. Ou seja, você tem, por exemplo, fora do campo gravitacional da Terra, no espaço, onde não há força gravitacional, onde há o vácuo apenas, um corpo em movimento no espaço, ele vai continuar em movimento para sempre. Ele não vai aumentar e nem vai diminuir a sua velocidade. Quem faz, né, se agora, pensa numa situação real, um bloco deslizando numa mesa real. Se você dá um empurrão nesse bloco, ele vai deslizar um tempo e depois vai parar. Por que ele para? Parar é diminuir a velocidade desse objeto até zero. Então o atrito ele é uma força entre a superfície de contato do objeto e o objeto. Então, gente, vamos postular a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela é assim: se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração e nem desaceleração, né? Que é a aceleração positiva e negativa. Pessoal, esse postulado é muito importante. Vale lembrar que a primeira lei de Newton ela é muito conhecida como lei da inércia. A lei da inércia, por quê? Inércia, gente, é manter-se o estado que estamos, manter-se da maneira que está. Inércia é basicamente o seguinte: um corpo, pensa no vácuo, pensa num lugar onde não há aceleração gravitacional, não há atrito, não tem nenhuma força sobre o corpo. Se esse corpo estiver em movimento, ele vai continuar em movimento para sempre. Mas se ele estiver parado, ele vai continuar parado, a menos que uma força atue sobre ele. Então, a lei da inércia ela diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Já um corpo parado tende a permanecer parado, ok? A menos que uma força externa implique movimento a ele. Bom, então, gente, o que nós vamos aprender sobre as características das forças? Então, a unidade de força, gente, é Newton, tá? Em Newton. Se você lembrar da formulinha, né, já dando um pouquinho do que nós vamos falar para frente, você vai lembrar que uma das forças que a gente conhece é a força gravitacional. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, que ela é massa vezes aceleração. Então, isso é dado em Newton. Veja só, Newton. E como é massa vezes aceleração, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Porque massa é quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Por isso que foi importante a gente falar na aula passada do movimento retilíneo uniformemente variável, para você conhecer a unidade de aceleração. Então, massa, quilograma, vezes metro por segundo ao quadrado. Então, gente, saiba que Newton ou quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa, beleza? Pessoal, uma outra característica da força a aceleração de um objeto é proporcional à força aplicada. Essa é bastante óbvia, né? Se eu quiser acelerar um bloquinho e eu der um empurrão nele com uma força, ele vai acelerar. Mas se eu der um empurrão muito maior, muito mais forte, ele vai acelerar mais. Então, é proporcional à força. Uma outra coisa que você precisa saber é que a força é uma grandeza vetorial. Para a força ser descrita, é necessário que se diga módulo, direção e sentido.
Uma força, se alguém falar, eu apliquei uma força de 10 newton, não dá para saber se você aplicou essa força puxando ou empurrando ou para que lado. Então, as forças precisam de módulo, direção e sentido, tá bom? Bom, uma outra coisa que ele diz aqui, gente, é sobre força resultante. Isso é a coisa mais importante que nós vamos ter. Você que está sentado na frente do seu computador, você pode pensar que sobre você não age nenhuma força porque você está parado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Você está sentado numa cadeira, não é verdade? Ou, sei lá, sentado em algum banquinho ou na sua cama, não sei onde você estuda. Mas se você estiver sentado numa cadeira, saiba que sobre você, sobre o seu centro de massa, existe uma força que aponta para baixo. Não é à toa que se eu tirar a cadeira de baixo de você, você vai cair. Você vai direto para o chão. Ou seja, existem forças atuando sobre você. Agora, por que em cima da cadeira você não cai? Porque você está tentando ir para baixo, em direção ao centro da Terra, mas a cadeira está te impedindo. Então a cadeira te empurra de volta para cima, com a mesma força. Então dá uma olhada, não é correto falar que sobre você agora não existe forças atuando. Existem sim, porém a força resultante sobre você é zero. Como assim, professor? Perceba que existe uma força gravitacional sobre você para baixo, que é a força gravitacional. Mas existe uma força sobre você para cima, que é a cadeira te empurrando para cima. Professor, eu não sinto a cadeira me empurrando para cima. Claro que sente. O que você sente do seu corpo encostando na cadeira é você empurrando a cadeira para baixo e ela te empurrando para cima, na mesma força que você empurra. Então, gente, força resultante é a combinação dessas forças. É o que ele chama de superposição de forças. É você somar todas as forças que atuam no corpo, mas não pode somar de qualquer maneira. Vamos pensar num cabo de guerra? Lembra de carro de guerra, gente? Que você coloca uma corda, tem um time de um lado, um time de um outro, e você começa... Os times têm que puxar para o seu lado a corda, e quem trouxer a corda mais para o seu lado vence. Lembra dessa brincadeira? Imagine que o cabo de guerra esteja empatado. Como assim empatado, professor? Imagine que eu tenha 10 pessoas puxando para o lado direito e 10 pessoas puxando para o lado esquerdo. E que cada uma dessas pessoas puxe a 1 newton. Tá? Uma força de 1 newton sobre a corda. Bom, então, olha só. Se eu tenho 10 pessoas puxando de 1 newton para o lado direito, eu tenho 10 newtons para o lado direito. Mas se eu tenho 10 pessoas puxando de 1 newton para o lado esquerdo também, eu tenho 10 newtons para o lado esquerdo. E aí, gente, tentem imaginar isso. 10 para um lado, 10 para o outro, o que acontece com a corda no cabo de guerra? Ela fica parada, ela não se movimenta. Isso significa que não tem força sobre a corda? Claro que tem. Se a força for muito grande, essa corda pode até romper-se. Mas a força resultante sobre a corda torna-se zero. Tá? Tudo que puxa para um lado, despuxa do outro, né? Puxa para o outro também. Então, gente, vale lembrar que a primeira lei de Newton, ela diz que se a força resultante sobre um corpo for zero, esse corpo encontrará-se em inércia. E inércia é a qualidade de um corpo de manter-se parado ou manter-se em movimento caso não haja forças resultantes sobre ele. Beleza, gente? Entenderam? Então, diferentemente dessa primeira lei que eu li passada, aqui ó, no slide passado, ele diz de uma maneira genérica, né? Se nenhuma força atua sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer. Isso está certo, mais ou menos, não está tão certo. Por quê? Forças podem atuar sobre um corpo e ele permanecer parado sem sofrer a aceleração. Então o que essa lei diz é bem melhor. Olha só, ela diz que se nenhuma força resultante atua sobre um corpo. E aí sim temos a primeira lei muito bem explicada. Gente, a primeira lei da inércia é essa. Tá? Para que um corpo entre em movimento, é necessário que haja uma força resultante. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Eu também gosto. Vamos lá. Aqui ele só diz que a lei de Newton não é válida para todos os referenciais. Então, se eu tiver num referencial onde os movimentos dos corpos são distintos,
num referencial no espaço ou na Terra, a lei de Newton não é válida. Quando alguém disser que um referencial é inercial, é um referencial, gente, onde as leis de Newton são válidas. Então, olha só, ele dá uns exemplos de... como é que chama? De coisas vistas do espaço, onde o referencial ele não é inercial. Por quê? Porque não se aplica a lei da inércia. Ok? Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Esse é um testezinho para você lembrar o que é uma soma de vetores. E ele te pergunta qual é o vetor resultante, né? Qual dos arranjos apresenta a soma vetorial de F1 e F2 para obter uma força resultante. Então, gente, o vetor ele basicamente é as setas apontando para um destino final. Então, olha só, esse F1 manda para cima, o F2 ele manda para a direita, então ele manda para cá. A resultante deveria sair do inicial e chegar até o final. Então, esse primeiro caso não é. Esse segundo caso é a mesma coisa, e não aponta na direção nordeste. Agora, esse terceiro caso você já está bastante legal. Dá uma olhada. O F2 aponta para a direita, o F1 aponta para cima. Então, a resultante ela vem desse começo e chega até o final. A mesma coisa acontece para o item D, dá uma olhada. Para cima, mais para a direita, é a mesma coisa que diagonal. E esse outro, para cima, mais para a direita, é a mesma coisa que diagonal. Então, também está correto. Já esse último não está correto, porque olha, para cima e para a direita não dá essa diagonal no sentido sudoeste, né? Não dá. Beleza? E esse primeiro, para a direita e para cima, vai dar diagonal para nordeste, né? Então esse é só para você saber como o que é uma força resultante, tá? Ela não é uma soma de números. Se eu falar aqui, esse caso aqui, ó, por exemplo, que F2 é 4 e F1 é 3, então F2 4 newtons, F1 é 3 newtons, quanto vale a força resultante? Quanto valeria a força resultante? Bom, se você pensar que é 4 mais 3 dá 7, você errou. Tá? Essa força resultante, perceba que ela é uma hipotenusa de triângulo retângulo. Então, se eu tenho cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tira a raiz disso, eu vou ter 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9, 16 mais 9, 25, raiz de 25 dá 5. Beleza, pessoal? Dá uma olhada que esse vetor vale 5 nesse exemplo. Vamos continuar o nosso papo. Bom, para você entender a segunda lei de Newton, pessoal, é necessário que você entenda o que é massa. E, gente, massa é basicamente o seguinte, a massa ela vai ser uma unidade. Em primeiro lugar, você tem que entender que a massa ela é intrínseca ao corpo. Como assim? A sua massa não dá para roubar, né? Você pode até perder massa, perder parte do seu corpo, mas dentro do seu corpo não se perde massa, diferentemente de velocidade. Seu corpo ora pode estar veloz e ora pode estar parado. A massa não dá para tirar, mas ela é a medida que vai dizer o seguinte, o quão difícil é acelerar um corpo. Basicamente é isso, a massa é uma unidade de medida intrínseca ao corpo que vai nos dizer o quão difícil é acelerar um corpo, o quão difícil é acelerar um objeto, ok? Como assim, professor? Bom, dá uma olhada. Olha o exemplo aqui. Imagine que eu aplique uma força de 8 newtons em vários objetos. E no objeto tem massa 1 kg, 2 kg, meio quilograma. E dá uma olhada. O objeto mais pesado, que é o de 2 kg, ele acelera menos. O objeto menos pesado, ele acelera mais. Isso significa que a massa ela vai indicar a dificuldade de acelerar um corpo. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Beleza? Bom, aqui ele dá um outro exemplo, para uma aceleração de 2 metros por segundo, que é B, a mais baixa que teve aqui, ó, 8, 4, 16, a massa virou 4, uma massa bem maior. Beleza, pessoal? Então, massa é isso, assim que se define massa fisicamente. Bom, agora sim temos a segunda lei de Newton. Essa lei de Newton, pessoal, é ela em que vai ser extremamente importante para que você entenda. Você que vai trabalhar dimensionando peças, né? Você é arquiteto ou você que vai trabalhar dimensionando algo, um silo ou qualquer que seja o que você vai fazer,
você vai precisar dessa forma. Porque a segunda lei de Newton, ela diz exatamente o que estávamos falando no slide anterior, que a força resultante sobre um corpo, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Então, se a força resultante der zero, a massa não vai dar zero, a aceleração tem que ser obrigatoriamente zero. Beleza? Então, gente, força resultante é massa vezes aceleração. E aí, aqui embaixo, só para a gente avançar na física, né, na matemática, vale lembrar que força resultante pode ser em x, em y e em z. Ela pode ser nas três direções, em x, em y e z. Né? Então, a força resultante em x é massa vezes a aceleração em x. A força resultante em y é a massa vezes a aceleração em y. E a força resultante em z é a massa vezes a aceleração em z. Beleza, pessoal? Bem legalzinho, né? Muito legal. Vamos continuar aqui, pessoal. Ó, se a força resultante que age sobre um corpo é nula, a aceleração do corpo é zero. As forças que agem sobre o corpo estão em equilíbrio, mas elas continuam a existir. É exatamente o que eu falei sobre você sentado na cadeira agora. Você não está acelerando, você está parado. Isso significa que não tem forças agindo sobre você? Errado. Significa que o somatório vetorial dessas forças sobre o seu corpo dão zero. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, as unidades estão aqui, ó, é Newton, a massa é quilograma e a aceleração metro por segundo ao quadrado. Por isso que Newton vai ser igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ao mesmo que Dina é grama vezes centímetro por segundo ao quadrado. Ao mesmo que Libra é slug vezes pés por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso são unidades de medidas diferentes aí. O nosso é o sistema internacional, Newton, quilograma e metro por segundo ao quadrado. Vamos continuar aqui, pessoal. Aqui ele me ensina algo que chama diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre, pessoal, é basicamente o seguinte, é representar as forças que atuam num corpo. Então, se eu tiver um corpo, eu vou representar as forças que atuam nele da seguinte maneira. Olha o exemplo do lado. Perceba que eu tenho um bloquinho sendo puxado para a direita aqui, não é verdade? Pela força vetorial F1. Bom, força vetorial foi redundante, né? Toda força é vetorial, perdão. Olha como é o diagrama de corpo livre dele. O objeto, nós vamos traçar ele como se fosse um pontinho. Para quê? Porque isso vai facilitar na hora da gente enxergar como os cálculos das forças. Então, o diagrama de corpo livre basicamente é transformar os objetos numa partícula, isolar o objeto e colocar todas as forças que agem sobre ele. Então, é isolar o objeto, tá aqui, depois representar todas as forças e depois colocar uma coordenada, se tiver x e y ou se tiver x, y, z. E vale lembrar que a aceleração não faz parte do diagrama de corpo livre. Porque se você colocar uma aceleração aqui, você vai querer somar a força com a aceleração. Isso não é correto. Força tem uma unidade de medida, Newton. Aceleração tem outra unidade de medida, metro por segundo ao quadrado. Não dá para somar essas duas coisas. Tá bom, pessoal? Dá uma olhada no item, nos próximos itens. Eu tenho um objeto puxado para os dois lados. E aí, então, eu representei ele como um pontinho, uma partícula, puxado para os dois lados aí. A mesma coisa aqui, ó, todos eles. Então, o diagrama de corpo livre é isso, pessoal. É isolar o corpo a ser estudado, representar todas as forças e definir um eixo de coordenadas x, y, z. Professor, nesse exemplo só tem x. Sim, porque trata-se de um movimento unidimensional. Tá? Se fosse em duas dimensões, você representaria x, y. Se fosse em três dimensões, você representaria como x, y, z. Vamos continuar, amigos. Vamos continuar. Esse daqui é só um exemplinho. Depois você dá uma olhada nele. Até porque ele já tem a resposta aqui, ó. O que ele diz aqui? A figura mostra duas forças horizontais atuando em um bloco apoiado em um piso sem atrito. Se uma terceira força horizontal, F3, também age sobre o bloco, determine o módulo e a orientação de F3 quando o bloco A está em repouso, B está se movendo para a esquerda com uma velocidade constante de
5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, pessoal, dá uma olhada. A resposta aqui é o seguinte: se o objeto está em repouso, a aceleração vale 0. Se ela vale 0, a força que tem que dar tem que ser uma de 2 para a esquerda, porque 2 mais 3 dá 5, com 5 para a direita se anula. Então, e se for se mover em velocidade constante? A mesma coisa. Por quê? Porque velocidade constante significa que a aceleração dá 0. Beleza? Então é assim que faz esse teste, bem tranquilo, né? Vamos continuar, pessoal. Agora ele diz o que é um sistema, tá? Então ele diz, um sistema é formado por um ou mais corpos. Então imagine que um corpo puxe outro, né? O exemplo do cabo de guerra que eu dei para vocês é um sistema, porque eu tenho uma pessoa de um lado puxando, uma pessoa de outro puxando e uma corda. Então ele é um sistema, beleza? Vamos continuar com isso. Algumas forças especiais. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as forças que você precisa sair do curso conhecendo. Você precisa saber, obrigatoriamente, quais são as forças mais importantes, pelo menos para a física newtoniana. A primeira delas, gente, é a força gravitacional. A força gravitacional, gente, basicamente é a força que a Terra faz sobre o seu corpo. Vale lembrar da lei de gravitação, que massa atrai massa. Objetos hipermassivos, eles atraem muita massa, eles têm esse poder gravitacional. Então, pessoal, força gravitacional é essa força. E como que se calcula ela? Vai ser a massa do objeto vezes essa aceleração que a gente tem. No caso da Terra, a aceleração da gravidade, que vale 9,81. Mas vale lembrar que dependendo da sua altitude, a aceleração da gravidade pode variar. Pode variar de 9,78 até 9,80 e poucos, mas ela pode variar, tá bom? Em muitos livros de física ela é simplificada para 10, né? Vale 10, para facilitar a continha, né? Fazer continha com 10 é bom. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Bom, ao nome dado no planeta Terra para força gravitacional, a gente chama ela de força-peso. Beleza, pessoal? Então, força-peso é igual ao módulo da força gravitacional. Ela vai calcular como? Vai calcular massa vezes a aceleração da gravidade. Então, professor, imaginemos que eu tenha, eu não, né? Mas que você tenha 50 kg de massa vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade. A força-peso que age sobre você vale 490,15, tá bom? Força-peso. Não confundir peso com massa, tá bom? A força-peso, pessoal, é a força que tem a ver com gravidade, beleza? Já a massa não. A massa é a unidade de medida que vai dizer o quão difícil é o corpo de acelerar ou não. Vamos continuando aqui, ó. Bom, aqui ele relaciona ao peso da maçã. Para relacionar o peso à massa, considera uma maçã em queda livre. A única força que age sobre a maçã é a força gravitacional, que produz uma aceleração g. Aplicando a segunda lei de Newton, então eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que a força resultante é igual à força gravitacional, que é igual ao peso. E a aceleração ela é igual à gravidade. Então, ó, peso virou mg. Mesma coisa que a gente estava falando, beleza? Vamos continuar aqui. Tá, aqui, gente, ele diz para você ter cuidado ao pesar, porque o peso ele tem a ver com a aceleração da gravidade. Então, pessoal, se ele tem a ver com aceleração, você só vai conseguir determinar um peso ok se a sua balança ela estiver parada. Basicamente é isso. Mas não parada, parada verticalmente. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se você colocar uma balança e subir em cima dela, por exemplo, deixa eu pensar em algo, num carrossel, mas não em cima do cavalinho, na parte de baixo do carrossel. A parte de baixo do carrossel não é uma plataforma que gira, então significa que esse corpo não está parado, tá? E você está em cima de uma balança numa plataforma que gira. Se você subir em cima dessa balança, ela vai marcar tranquilamente o seu peso, não vai ter problema nenhum. Mas, se você colocar essa balança dentro de um elevador em movimento e subir em cima dela,
você vai notar que essa balança ela vai mudar os valores quando esse elevador acelera e desacelera. Por quê? Porque a força-peso ela é marcada através da aceleração da gravidade. Dentro do elevador, quando você está subindo ou descendo, você altera momentaneamente a aceleração que essa balança está submetida. Você coloca, ou você soma uma aceleração ou você diminui uma aceleração, dependendo do movimento do elevador. Entenderam? Bom, vamos continuar. O que é força normal? Essa força é uma força bastante conhecida já da física. Força normal, gente, é uma força que vai depender da superfície de contato. Então, imagine só esse bloco sobre essa mesa. Esse bloco está sobre a aceleração da gravidade, está sendo puxado lá para o centro da Terra. Só que ele está sendo impedido por essa mesa. Então ele está sendo empurrado para baixo. Bom, se a mesa está sendo empurrada para baixo, ela empurra o bloco para cima, com a mesma intensidade, direção e sentidos opostos. A essa força que é tida pela mesa, é a mesa que faz no objeto, a gente chama ela de força normal. Mas tem algo muito importante. A força-peso ela só vai ser igual à força normal se eu tiver uma superfície exatamente dessa maneira, horizontal. Se eu tiver uma força normal, deixa eu mostrar aqui, ixi, não tem aqui. Se eu tiver um objeto numa superfície inclinada, a força normal, ela vai estar, a força gravitacional vai estar sempre para baixo, mas a força normal, gente, vai estar perpendicular. Deixa eu tentar mostrar alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pôr uma seta aqui, pessoal. Imagine só. Ih, cadê minha seta? Ah, ela tá aqui. Deixa eu mudar a cor dessa seta. Imagine só que eu tenho um bloco em cima dessa rampa aqui que eu desenhei em vermelho. Ah, professor, mas não é uma seta? Calma, é uma rampa. Finge que é uma rampa. Sabe como que vai estar a força gravitacional nela? A força gravitacional, pessoal, vai estar para baixo se eu tiver um corpo nessa rampa. Beleza? Por quê? Porque a força gravitacional, gente, está sempre apontado para baixo. Beleza? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Eu vou botar essa linha, vou refazer o exemplo, você me perdoa, tá? Vou colocar essa linha como sendo um plano e tem um bloquinho em cima dela. Nesse plano, olha só quem veio, força gravitacional. E quem vai ser a força normal, gente? Olha quem vai ser a força normal. Ela vai ser uma força sempre perpendicular ao plano de apoio. Tá vendo que esse é o plano de apoio? Então a força-peso do objeto está sempre para baixo. Por quê? Porque é igual a essa daqui, força gravitacional. Está sempre apontando para o centro da Terra. Já a força normal, ela é perpendicular à superfície. Então perceba que aqui tem um ângulo de 90 graus. Beleza, pessoal? Força normal é a força que a superfície faz de volta no objeto. E ela é sempre perpendicular. Beleza? Vamos continuando, pessoal. Bom, aqui ele dá um outro exemplo da força normal. Vamos lá. Olha, o que ele diz aqui? O módulo da força normal será maior, menor ou igual a mg se o bloco e a mesa estiverem em um elevador que se move para cima, com velocidade constante ou com velocidade crescente. Pessoal, dá uma olhada. Se ele estiver com velocidade constante, a aceleração do elevador é zero, não é? Se a aceleração do elevador é zero, a força normal vai ser igual à gravitacional. Então é igual. Agora, se ele está subindo, se ele está andando para cima, você tem uma aceleração maior. Pensa só num objeto que puxa para cima. Se você está numa caixa que puxa para cima, que é o caso do elevador, você tem uma tendência de grudar para baixo, porque você está sob inércia. Então você tem uma tendência de descer mais, a aceleração fica para baixo, ela se soma. Então vai ser mg mais m vezes a aceleração do elevador, beleza? É assim que se faz. Bom, pessoal, força de atrito é a próxima força bastante importante para você entender. A força de atrito, gente, é uma força que impede, que tenta impedir a direção do movimento. Então, olha só, a direção do movimento está para a direita, como você tem um bloco, tá? É a mesma coisa que empurrar um armário, pessoal.
estou empurrando um armário para a direita. O que acontece? Ele vai produzir uma força embaixo para o sentido contrário, e esse armário vai ser muito difícil de levantar. Beleza? Essa é a força de atrito, pessoal. Bom, aqui não mostra muito como se calcula, já vai para a força de tração, mas se você quiser saber, a força de atrito, ela se calcula como μ, que é a letra grega, que é o coeficiente de atrito, tá? Vezes a força normal, que é a força normal que a gente viu, perpendicular ao plano de apoio. Beleza? Então vai ser μ vezes normal. E vale lembrar uma coisa interessante, pessoal. Existem dois tipos de coeficiente de atrito. Existe o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico. E eu consigo dar um exemplo que você vai conseguir imaginar. Você já notou que às vezes para empurrar algo, é muito difícil de tirar esse algo do lugar? Por exemplo, empurrar um armário, é muito difícil de tirar ele do lugar. Mas assim que eu fizer uma força que coloque o armário em movimento, se eu continuar a força, parece que para movimentar esse armário, eu começo a fazer cada vez menos força. Não sei se você conseguiu imaginar essa situação. Tenta imaginar de novo. Um armário que está parado. E de repente eu começo a empurrar esse armário. Ao empurrar esse armário, ele começa a entrar em movimento. E aí me parece que eu diminuo a força para que ele continue o movimento. Sabe por que isso acontece, gente? Porque o coeficiente de atrito para o armário parado é maior do que o coeficiente de atrito para o armário em movimento. Portanto, você movimentar, fazer algo, uma força para algo que já está em movimento, é mais tranquilo do que você fazer uma força para algo que está parado. Beleza? Bastante intuitivo, né? Bom, gente, por último, eu acho que é a última, é a força de tração. A força de tração, gente, ela é uma força que vai aparecer nas cordas, tá? Então, se você amarrar uma corda na parede e puxar essa corda, você puxar essa corda com uma força de 10 newtons, você vai notar que a força de tração nessa corda vai ser 10 newtons, beleza? Então, gente, força de tração são as forças que vão ocorrer em cordas, pessoal. Beleza? Então, dá uma olhada nesse exemplo. Eu tenho aqui um bloquinho sendo puxado por uma corda, tá? E aí aqui ele mostra o diagrama de corpo livre da corda. Então, ó, a corda é puxada, a corda puxa a mão para esquerda e a corda puxa o bloquinho para direita. A mesma coisa aqui, ó, a corda puxa o bloquinho para a esquerda e a corda puxa a mão para cima. Beleza? É claro que você pode estudar a mão puxa a corda para baixo, você pode estudar. Aqui é o efeito da corda nas outras extremidades, beleza, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Ah, tá aqui, ó, pessoal. O corpo suspenso da figura 5.9c, então essa última figura, pesa 75 newtons. A tração T é igual, maior ou menor que 75, quando o corpo se move para cima. Letra A. Se ele estiver se movendo para cima com velocidade constante, como é que vai ser a tração? Bom, a tração vai ser igual, né, gente? Igual a 75. Por quê? Porque o corpo suspenso pede 75, a mão vai puxar de 75 para se mover da mesma maneira. Agora, se esse corpo está acelerando para cima, a gente lembra, vai me apresentar uma gravidade a mais. Esse corpo vai ter uma gravidade a mais para baixo. Então, a força que a gente vai ter que fazer de tração nessa corda, ela vai ser um pouco maior, tá? Ela vai ser um pouquinho maior, e se ele estiver desacelerando, né, então vai ser uma velocidade menor. Beleza? Desacelerando vai aliviar essa aceleração da gravidade. Pessoal, as aplicações da lei de Newton, já deve estar ficando um pouco grande esse vídeo. Como aplicação das leis de Newton, gente, ele vai mostrar para a gente a terceira e última lei de Newton, que é a seguinte. A terceira lei, ela vai dizer que qualquer força no mundo, ela vai se dar sobre dois corpos interagindo. Então, necessariamente, as forças vão ter que aparecer aos pares. Ele quer dizer o seguinte, se um bloco B empurra o bloco C empurra o bloco B, e assim por diante.
Só que, o que ele diz aqui? Que todas as forças elas vão aparecer aos pares, sempre vão ter duas forças juntas e elas vão ter o mesmo módulo, que é o mesmo valor, a mesma direção, mas elas vão ter sentidos opostos. Beleza, pessoal? Então, olha só, se você pular e fizer o impacto no chão, você fez um impacto para baixo, de um certo módulo, de direção vertical e o sentido para baixo. Só que você sente uma dor nas pernas, um impacto nas pernas quando você pula. Isso significa que o chão fez essa mesma força em você, que tem mesmo módulo, direção e sentidos opostos, beleza? O que ele quer dizer é esse caso aqui, ó, gente, ó. Esse caso, olha só, a laranja ela é puxada para o centro da Terra e a Terra é puxada para a laranja, gente. Isso acontece, tá bom, gente? Olha esse outro caso aqui, ó. Beleza? Beleza? Tá? Essa é o par de força que sempre vai aparecer, ó. A laranja puxa a Terra para o centro. Opa, a Terra é puxada pela laranja e a laranja é puxada pela Terra. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuando. Bom, eu vou deixar esse daqui para vocês, tá? Tem as respostas para vocês lerem. Aqui tem um outro sistema, um exemplo, que vale a pena depois você ler com carinho. Dá uma olhada no que acontece. Eu tenho dois blocos presos, um com massa E-mão, outro com massa E-minho, sobre uma polia e uma corda. Então dá uma olhada. O bloco E-mão tem 3,3 kg e o E-minho 2,1 kg. E aí ele colocou aqui do lado as forças que atuam em cada bloco. Pensa esse bloco. Esse bloco E-minho, ele é puxado para baixo com a gravidade e ele é puxado para cima pela corda. Já o bloco E-mão, ele tem a força gravitacional para baixo, a força normal para cima. Por que normal aqui? Porque é a força perpendicular ao plano de apoio. Por que esse bloquinho E-minho não tem normal? Porque não tem plano de apoio nele, beleza? E esse bloco E-mão, ele é puxado T para o lado direito, beleza? Pessoal, se eu for fazer a segunda lei de Newton para cada bloco, força resultante é massa vezes a aceleração. Pensa no bloco E-mão. Vocês concordam comigo que essa força peso, ela se anula com a força normal? Esse bloco não vai subir e nem vai descer, ele vai ficar nesse plano. Ele só vai para a direita. Então a força resultante nele é a tração. Então para esse bloco E-mão eu vou escrever que a tração é a massa dele, E-mão, vezes a aceleração. Só que esse bloco e esse bloquinho, eles não aceleram juntos? Eles não aceleram da mesma maneira? Então vai ser Tzão é igual a E-mão vezes a aceleração. Agora, e se eu olhar para o bloco E-minho aqui? Se eu olhar para o bloco E-minho, eu vou ter que... Bom, se esse bloco estiver descendo, eu vou ter que força gravitacional menos atração, é a força resultante, vai ser igual a massa E-minho vezes a mesma aceleração. Beleza? Ah, professor, você falando é muito difícil. Tá aqui, ó. Aqui é o diagrama de corpo livre dos dois, do bloco D e do bloco P, o E-mão e o E-minho. E as equações que eu falei é isso, ó. Tzão é igual a E-mão vezes a aceleração. E aqui eu falei de outra maneira, um pouco melhor que ele. Eu disse que força gravitacional, então o mg para o lado de lá, menos atração, é igual a massa vezes a aceleração. Eu inverti esses caras aqui, porque fica mais fácil entender, não é, gente? Esse corpo não vai para baixo? Então se vai para baixo, quem ganha não é esse cara aqui, ó. Então é mais fácil você escrever força gravitacional menos atração é igual a E' vezes a aceleração. Você vai ver que, ó, força gravitacional passa para o lado de lá positivo, menos atração passa para o lado negativo, é igual a massa vezes a aceleração passa para o outro lado positivo. Se eu juntar as duas fórmulas, eu vou ter esse cara aqui para determinar a aceleração dos dois aí, tá bom? Se eu quiser determinar a tração nas cordas, tá aqui, ó, tração na corda. Beleza, pessoal? Esse exercício aqui, ele aparece muito em vários lugares. Então, se liguem nele aí, tá bom? Bom, pessoal, um bloco sendo puxado em uma rampa. Então, dá uma olhada. Tem um bloquinho sendo puxado por uma corda. Olha o diagrama de corpo livre desse cara. Força gravitacional para baixo, atração da corda na direção dela e força normal perpendicular ao plano de apoio. Sempre perpendicular ao plano de apoio. Beleza? Aqui, pessoal, ele só mostra alguma decomposição de vetores para que você consiga
fazer a matemática depois, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Resumo aqui, então, ó. Ele diz que a mecânica newtoniana, a primeira lei de Newton, o que é força, o que é referencial inicial, a massa, segunda lei, as forças normais de atrito, de tração e gravitacional, força-peso, a terceira lei de Newton, que se você faz uma força, vai ter o par correspondente sempre, que vai ter mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Por isso que ela chama de uma igual menos a outra vetorialmente, beleza? Pessoal, é isso. A aula de hoje acabou. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu espero que tenha clareado bastante. Eu vou deixar esse material disponibilizado para vocês vão poder acompanhar a aula, ver e rever os vídeos, e depois eu vou passar um teste que você vai ter uma semaninha para responder igual o da aula passada. Beleza, pessoal? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós, professores, estamos fazendo o possível para deixar boas videoaulas, nos esforçando. Gravar videoaula é algo que não é muito comum para os professores, né? A gente dá aula presencial. Eu sei que não é culpa de vocês, também não é culpa nossa, também não é culpa da instituição São Lucas. Nós estamos tentando fazer o melhor possível. Então, abracem a causa. Já estamos aqui, já estamos imersos nessa pandemia. Nós estamos numa problemática de saúde pública gigantesca, né? Numa conjuntura bastante delicada. Então, assim, já que estamos aqui, vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar aprender. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, espero que eu tenha clareado um pouquinho a vida de vocês. Beijão, tchau, tchau.